Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos nada, Deus é tudo. Pai, te amamos. Continua divina vontade, olhando em nossos olhos, escutando em nossos ouvidos, falando em nossas bocas, respirando em nossos respiros, circulando em nosso sangue, palpitando em nossos corações, amando e perdoando em nós, movendo em nossos movimentos, sofrendo em nossos sofrimentos, e nossas almas unidas à tua vontade, sejam os crucifixos viventes e imolados para a glória do Pai. Orando em nós, e depois oferece-te a ti mesmo esta oração como nossa, para satisfazer-te pelas orações de todos e para dar ao Pai a glória que deveriam dar todas as criaturas. Amém. Fiat. Luísa, pequena filha da divina vontade, continua em nosso meio, vivendo e difundindo o reino da divina vontade. Jesus, eu creio em teu amor por mim, faço meu tudo e a todos em tua vontade, porque te amo e quero amar-te, louvar-te, dar-te graças, reparar-te e compensar-te por mim e em todos, em tua divina vontade, junto com Maria Santíssima e Luísa. Fiat. Vem, santos anjos, toca a fronte de quem lê os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, para selar em suas frontes o Espírito Santo e assim infundir neles a luz para que possam compreender as verdades e o bem que estes escritos contêm. Luz da sabedoria eterna nos revela o grande mistério de Deus Pai e do Filho, unidos em um só amor. Amém. Fiat. Senhor Jesus, que escolheu o sacerdote São Aníbal para fazer dele um insigne apóstolo da oração pelas vocações e um verdadeiro pai dos órfãos e dos pobres, por seus méritos e por sua intercessão, manda muitos e santos sacerdotes e apóstolos à tua igreja. Faz que tudo seja para a tua maior glória e para o bem de nossas almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiat, fiat, fiat. Podemos começar a leitura, a primeira leitura, Pablo? Com certeza, Eliane. Sim. Obrigado. Nada. Capítulo 24. Luísa curva-se com graça às dores que lhe vêm dos padres. Jesus Cristo, valendo-se da epidemia de cólera, a põe em evidência, tornando pública sua condição de vítima. Ó Deus, que pena! Quantas lágrimas derramei! Quantas vezes pensei que era desobediente e dizia para mim: como essa virtude, que para o Senhor é a mais agradável, está tão longe de mim? O que fazer? O que pode fazer e esperar de bem uma alma desobediente? Muitas vezes me lamentava com nosso Senhor e às vezes chegava até a ressentir-me. E quando ele queria que aceitasse os sofrimentos, eu resistia quanto mais podia. Mas o Senhor, quando via que começava a resistir, mostrava não me dar atenção e não me dizia mais nada. Depois, de repente, me surpreendia. O que depois explicou o confessor era que não queria que caísse naquele estado. Mas isso não estava em meu poder. É verdade que fui desobediente e jamais fui boa para nada.
mas recordo também que a pena mais dolorosa para mim era de não poder obedecer. Neste período de tempo, recordo que houve uma epidemia de cólera. E um dia pedi ao meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo. Ele me disse: contentar-te-ei, contanto que aceites oferecer-te a sofrer o que eu quiser. Eu disse: não, Senhor, não posso. Tu sabes como eles pensam, a menos que tudo aconteça apenas entre mim e ti. Só assim eu estaria disposta a aceitar tudo. E ele me disse: minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano. Mas eu tinha meu olhar fixo em tua salvação. E quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam ocasião de me fazer sofrer mais, o grande amor que me devorava me fazia oferecer essas mesmas penas que eles me davam por sua própria salvação. Esqueceste que o que eu desejo de ti é a imitação da minha vida e que quero que participes em tudo o que sofri? Não sabes tu que o ato mais belo, mais heróico e mais agradável a mim, e que deves fazer, é o de oferecer-te por aqueles mesmos que te são contrários? Eu fiquei muda. Não sabia o que lhe responder. Aceitei tudo o que o Senhor queria. E assim, até à tarde, fui surpreendida por esse estado de sofrimentos em que estive por 3 dias contínuos. E depois que voltei a mim, não ouvi mais que houvesse cólera. Fiat. Muito obrigado, Eliane. Nada. Neste capítulo 24, vemos como Luisa continua o capítulo anterior, né? Quantas lágrimas derramei, quantas vezes pensei que era desobediente. Relembramos que diziam que ela era caprichosa, né? Muitas vezes que fingia também. Como essa virtude para o Senhor é a mais agradável, está tão longe de mim. Muitas vezes me lamentava com Nosso Senhor e a vezes chegava a até ressentir-me. E quando Ele queria que aceitasse os sofrimentos, eu resistia quanto mais podia. Mas o Senhor, quando via que começava a resistir, mostrava não me dar atenção e não me dizia mais nada. Depois, de repente, me surpreendia. O que depois explicou o confessor era que não queria que caísse naquele estado, mas isto não estava em meu poder. Por isso, a pena mais dolorosa para ela era a de não poder obedecer, porque não dependia dela. Neste período de tempo, recordo que houve uma epidemia de cólera e um dia que pedia ao meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo, ele me disse: contentar-te-ei contanto que aceites oferecer-te a sofrer o que eu quiser. Lembramos que ela é alma vítima. Senhor, não posso, tu sabes como eles pensam, a menos que tudo aconteça apenas entre mim e ti. Os sofrimentos ocultos, né? Mas sabemos que essa não era a ideia de Nosso Senhor, né? Só assim eu estaria disposta a aceitar tudo. Minha filha, aqui temos a resposta de Nosso Senhor. Se eu tivesse, e aqui temos que prestar atenção, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim,
não teria feito a redenção do gênero humano. Então, o primeiro ensinamento, o desapego do que eles vão dizer, né? Mas eu tinha meu olhar fixo em sua salvação. Então, nosso olhar sempre fixo em Jesus, né? E em reparar e refazer os atos de nossos irmãos, sejam amigos ou inimigos, né? Mas no coração de Deus são todos filhos dele. Então, devemos também amar com o coração de Jesus. O olhar fixo em sua salvação. E quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam ocasião de me fazer sofrer mais, o grande amor que me devorava me fazia oferecer essas mesmas penas que eles me davam para a sua própria salvação. Então, renovamos o fruto pleno dos sofrimentos de Jesus quando pensam mal de nós ou fazem contra nós. Jesus sofrendo em nós renova o valor e os efeitos de suas lágrimas e dores para salvar as suas almas e obter o reino para elas. A palavra de Deus, Mateus 5:44, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O número 324 do Catecismo ensina a permissão divina do mal físico e do mal moral. É um mistério que Deus esclarece por seu Filho, Jesus Cristo, morto e ressuscitado para vencer ao mal. A fé dá-nos a certeza de que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não fizesse sair o bem, por caminhos que só na vida eterna conheceremos plenamente. Então, a permissão divina do mal físico e moral, o pecado, aqui podemos pensar nestas calúnias, insultos, quando pensam mal de mim, ele permite o mal para que tenhamos uma participação corredentora em sua paixão e agora ele pode atualizá-la em nós. Sempre o mal é para tirar dele um bem maior. Me fazia oferecer, diz Luísa, me fazia oferecer essas mesmas penas que eles me davam por sua própria salvação. Agora, não oferecemos a partir de nossa vontade humana, mas, fundidos na divina vontade, tomamos as penas de Jesus que estão em ato para dar vida às nossas e renovar o efeito e o fruto divino das suas em nós. Esqueceste que o que eu desejo de ti é a imitação da minha vida. Mais adiante vai falar de fusão com minha vida, né? Eu quero que participes em tudo o que sofri. Não sabes tu que o ato mais belo, mais heroico e mais agradável a mim e que deves fazer é de oferecer-te por aqueles mesmos que te são contrários? Oferecer-me a mim desde você pelos que me são contrários. Sempre é oferecimento de Nosso Senhor em nossas vidas. Eu fiquei muda, não sabia que lhe responder. Aceitei tudo o que
o Senhor queria. E assim, até a tarde, fui surpreendida por esse estado de sofrimentos, em que estive por 3 dias contínuos, e depois voltei a mim, não ouvi mais que houvesse cólera, né? Então, o flagelo do cólera, né? Que é liberado por a intervenção da Luísa, o oferecimento da Luísa. Como complemento de este ensinamento de Nosso Senhor, a leitura 4:59 de março 19 de 1901, de Livro do Céu, o verdadeiro modo de sofrer, ensina Jesus, o modo divino de sofrer dele. Explica-lhe o modo de sofrer. Esta manhã, encontrando-me toda oprimida e sofredora, sobretudo pela privação de meu doce Jesus, depois de muito esperar, quando ouvi, me disse: minha filha, o verdadeiro modo de sofrer é não olhar de quem vem os sofrimentos, não olhar de quem vem os sofrimentos. Seja minha esposa, meu esposo, meu chefe, a nora, o amigo, o irmão, o sacerdote da paróquia, não olhar de quem vem os sofrimentos, nem que coisa se sofre. Pode ser sofrimento físico, moral, espiritual, muito pouco, né? Não olhar de quem vem os sofrimentos, nem que coisa se sofre, senão ao bem que deve vir dos sofrimentos. Então, atenção no bem que deve vir dos sofrimentos. Qual é esse bem divino? A vinda do reino para esse irmão eu posso conseguir o reino para ele, através desses sofrimentos, como fazia Jesus, que refazia a vida completa do inimigo e doava o reino, o dom para ele. Esse foi meu modo de sofrer. Não. Esse foi meu modo de sofrer. Não olhei nem aos algozes, nem ao sofrer, senão ao bem que queria fazer por meio de meu sofrer. Então, sempre atenção no bem que vamos fazer, que vai fazer Jesus nos meus sofrimentos, que são os sofrimentos deles, porque estamos vivendo uma só vida. Até mesmo aqueles que me davam o sofrimento, né? E olhando o bem que devia produzir aos homens, desprezei tudo o resto e com intrepidez segui o curso de meu sofrer. Minha filha, este é o modo mais fácil e mais proveitoso para sofrer, não só com paciência, mas com ânimo invicto e animoso. Então, para ter paciência, ânimo invicto e vitorioso, e que seja fácil o sofrer, é um modo mais fácil, é sempre o conselho, olhar o bem divino que vão produzir nossos sofrimentos e desprezar tudo o resto. E continua, Jesus, essa oração, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, atenção, devemos viver sem pensar nos pensamentos dos outros, nem mesmo em seus próprios.
porque viver na divina bondade é viver sem vida própria, é viver a vida de Jesus, sem reflexões pessoais. Então, como? Girando, cumprindo o nosso ofício divino, indo a depor em modo divino aos pés do trono divino, no meus atos, penas, vida, os atos de todos, né? Levamos os atos de todos aos pés do trono divino. A leitura 12.125, 19 de março de 1920, Jesus diz: minha filha, quando eu te perguntei, minha filha, quando eu te perguntei se tu concordavas em querer fazer vida no meu querer, e tu aceitaste dizendo, digo sim, não no meu querer, mas no teu, a fim de que o meu tenha todo o poder e o valor de um sim, de um querer divino. Esse sim existe e existirá sempre, como existirá meu querer. Então, dizemos sim no Fiat, dizemos sim com a vontade de Deus, e como a vontade de Deus é eterna, meu sim será um sim eterno. Esse sim existe e existirá sempre, porque tem uma potência divina, né? Como existirá meu querer? Assim que tua vida terminou, tua vontade não tem mais razão de viver. Por isso, te disse que estando em minha vontade todas as criaturas, agora vem a tarefa, o ofício. Você, em nome de toda a família humana, vem a depor em modo divino aos pés de meu trono, em tua mente, os pensamentos de todos, para me dar a glória de cada pensamento. Por exemplo, eu estou aqui, estou na missa, e estou distraído, ou pessoas que estão pensando, que cansado que estou, ou adormeço um pouco, né? Ou a homilia é chata, ou é muito longa, né? Ou a música está muito desafinada. Quantas distrações, né? Que não tem o foco em Nosso Senhor e no sacrifício da missa, né? Então, vamos na oração, na fusão, levamos todos os pensamentos dessas pessoas, reparamos, refazemos esses pensamentos e também damos o amor, a glória dos pensamentos divinos de Jesus e atenção ao Pai que ele tinha, né? Porque a inteligência divina sempre estava ativa em dar glória ao Pai. E Jesus, em seus pensamentos, levava os pensamentos de todos. Assim também nós devemos, em nome de toda a família humana, venha depor em modo divino aos pés do meu trono, em tua mente os pensamentos de todos, para dar-me a glória de cada pensamento. E quando eu tenho pensamentos, por exemplo, um pensamento impuro, algum pensamento ruim, algum pensamento, temos que ficar unidos a Jesus. Então, não é meu pensamento, é o pensamento que as criaturas estão dando a Nosso Senhor. Todas essas impurezas com que cobrem a Nosso Senhor. Então, por isso, o Senhor participa esses pensamentos, porque quando a alma está na graça, está nessa atenção de viver, dar vida contínua aos pensamentos de Jesus, e aparecem pensamentos que não são ruins, então Jesus participa a alma, o que o mundo está dando a Jesus. Então, a alma não tem que perder a paz, não tem que perder a calma. A alma fica tranquila,
e repara, sofre com Jesus e alivia a Jesus, fazendo os atos contrários. Por cada pensamento de impureza, eu te levo, amor meu, Jesus meu, eu te levo os teus pensamentos divinos, que estão dando vida a todos os pensamentos de todas as criaturas passadas, presentes, futuras. Eu te dou a adoração dos teus pensamentos divinos, em nome de toda a família humana, e levo a cada criatura os teus pensamentos divinos. E assim vamos fazendo com cada ato. Em nome de toda a família humana, venha depor, em modo divino, aos pés de meu trono, em tua mente, os pensamentos de todos, para dar a glória de cada pensamento. Em teu olhar, em tua palavra, em tua ação, no alimento que tomas, até no sono, o de todos. Então, no meu olhar, o olhar de todos, levamos ao trono divino e damos a glória que não estão dando nossos irmãos em nossas palavras, a glória das palavras divinas de Jesus, em nossas ações que vamos fazendo, nossos trabalhos, no alimento que na hora de comer, também tomamos o alimento na divina vontade, e damos a glória como se todas as almas de todos os tempos, o ato de comer fosse na divina vontade. Assim que tua vida deve abraçar tudo. Por isso, vê que quando alguma vez oprimida pelo peso da minha privação, alguma coisa que você faz te escapa e não junta toda a família humana junta, eu te reclamo, porque você está pensando em você mesma, E não está pensando em juntar a toda a família. Eu te reclamo. E se você não me dá atenção, aflito eu te digo, se você não quiser me seguir, eu faço isso por mim mesmo. Então, a vida em minha vontade é viver sem vida própria, porque estamos vivendo em nome de toda a família humana, fazendo atos universais, sempre dando o que nossos irmãos devem dar para o Pai Celeste e a Santíssima Trindade. A vida em minha vontade é viver sem vida própria, sem reflexões pessoais, mas é a vida que abraça todas as vidas juntas. Preste atenção nisso e não tenha medo. Preste atenção e não tenha medo. Então, que grande poder levar em cada ato que vamos fazendo ao longo do dia, os atos de todos nossos irmãos. Então, atenção, tem que estar nessa atividade que deve ser contínua. Não pensar nos pensamentos próprios, Quando a pessoa entra nessa escuridão, tantas coisas, tem que ficar tranquilo e dizer, é a escuridão que está recebendo Jesus, sempre a conexão com Jesus, para que nossa atenção, o foco sempre seja Jesus e não a própria alma, Podemos continuar agora com o capítulo 25. Ana, tá bom. Sim, capítulo 25. Depois disso, me veio outra mortificação, que foi a de ter que mudar de confessor, porque, sendo ele religioso, foi chamado ao convento. Eu estava contente com ele, e a maior parte das coisas ditas aconteciam quando ele estava no campo, especialmente no último ano que foi meu confessor, pois pela cólera que havia na cidade, permaneceu 6 meses no campo. Por isso não participou tanto nessas coisas. Ele fazia-me ficar um dia nesse estado de sofrimento e vinha. Depois de ter voltado do campo, não passou um mês e soube que devia partir.
Isso foi doloroso para mim, não porque estivesse apegada a ele, mas pela necessidade que tinha. Então disse ao Senhor minha pena, e ele me disse: não te aflijas por isso. Eu sou o mestre dos corações e posso movê-los como me parece e me agrada. Se ele te fez o bem, não foi nada além de um instrumento que recebia de mim e dava a ti. Assim farei com os demais. De que tens medo? Amada minha, enquanto tiveres teu olhar, ora à direita, ora à esquerda, e o deixares repousar, agora em uma coisa, agora em outra, e não conservando fixo em mim, não poderás caminhar livremente o caminho do céu, mas irás sempre tropeçando e não poderás seguir o influxo da graça. Por isso quero que com santa indiferença olhes todas as coisas que acontecem ao teu redor, estando toda atenta somente a mim. Depois destas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor que tanto bem tinha feito à minha alma. Foi assim que mudei de confessor e voltei ao que me confessava quando era pequena. Seja sempre bendito o Senhor, que se serve desses mesmos caminhos que a nós parecem contrários e que praticamente deveriam levar um dano à nossa alma, para nosso maior bem e para a sua glória. Assim aconteceu que comecei a abrir-lhe a minha alma, porque até esse momento não tinha dito nada a nenhum. Por quanto me dissessem, não o conseguia. Me via bem mais impotente para dizer as coisas de meu interior. Tanto era a vergonha que sentia só em cogitar, que me era mais fácil dizer os mais feios pecados. De onde veio isto, não sei dizer. Por parte do confessor, acho que não, porque ele era muito bom, me inspirava confiança, era doce e paciente para escutar. Tomava cuidado detalhado de minha alma. Tinha o olhar em tudo para que se pudesse caminhar direito. Por parte minha, tão pouco, porque sentia um obstáculo em minha alma e tinha toda a vontade de vencê-lo e de saber ao menos como pensava o confessor, mas me sentia impossibilitado de fazê-lo. Eu acredito que foi uma permissão do Senhor. Então, encontrando-me com um novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir meu interior. O Senhor muitas vezes me ordenava que manifestasse ao confessor o que ele me dizia. E quando eu não o fazia, o Senhor me repreendia severamente e às vezes chegava a me dizer que se não o fizesse, ele não viria mais. Isto é para mim a pena mais amarga, diante da qual todas as outras penas não me parecem mais do que fios de palha. Por isso, tanto era o temor de que não voltasse mais, que fazia o quanto podia para manifestar meu interior. É verdade que às vezes me custava muito, mas o medo de perder o meu amado Jesus fazia-me superar tudo. Por parte do confessor também me via compelida a lhe dizer de onde provinha tal estado meu, o que me acontecia quando estava naquele adormecimento e qual era a causa. Ora me ordenava a manifestar, ora me obrigava com preceito de obediência, e logo me punha diante o temor de que pudesse viver na ilusão e no engano, vivendo para mim mesma, enquanto que se o manifestasse ao sacerdote, poderia estar mais segura e tranquila, e o que o Senhor jamais permite que o sacerdote se engane quando a alma é obediente. Assim, Jesus Cristo me compelia por um lado e o confessor por outro. Às vezes, me parecia que se punham de acordo entre eles. Assim pude chegar a manifestar meu interior. Isto não fazia o confessor anterior, não me fazia nenhuma pergunta, não tratava de saber que coisas me aconteciam naquele estado de dormência, pelo que eu mesma não sabia como começar a falar destas coisas. O único cuidado que tomava era que estivesse resignada
uniformizada ao querer de Deus, que suportasse a cruz que o Senhor me tinha dado, tanto que se às vezes me via um pouco perturbada, experimentava grande desgosto. Depois aconteceu que passei cerca de outro ano com este confessor, no mesmo estado dito acima, mas como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, me dizia que quando Jesus Cristo quisesse que me viessem os sofrimentos, fosse pedir a ele a obediência para sofrer. Obrigado. Por nada. Então, capítulo 25, a mudança de confessor, e a primeira coisa que o novo confessor lhe ordenou por obediência foi que se submetesse ao sofrimento apenas com a sua autorização. Então, aqui Luísa começa outra mortificação de ter que mudar de confessor. Sendo ele religioso, foi chamado ao convento e a maior parte das coisas ditas acima aconteciam quando ele estava no campo, pois pela cólera que havia na cidade, permaneceu 6 meses no campo, por isso não participou tanto nessas coisas, os rumores, né? Ele fazia-me ficar um dia nesse estado de sofrimento e vinha, depois de ter voltado do campo. Não passou um mês e soube que devia partir. Foi doloroso para ela, não porque estivesse apegada, mas pela necessidade que ela tinha do sacerdote para voltar ao estado normal, né? Sair da petrificação. E Jesus lhe disse: não te aflijas por isso, eu sou o mestre dos corações e posso movê-los como me parece e me agrada. Se ele te fez o bem, não foi nada além de um instrumento que recebia de mim e dava a ti. Assim farei com os demais. De que tens medo? Devemos aprender a ver as pessoas que nos ajudam fazendo algo de bom ou um serviço como um instrumento da bondade divina, que é a fonte de todos os bens que chegam à minha alma. Receba e agradeça a Jesus que nos ama neles. Amada minha, enquanto tiveres teu olhar, ora direita, ora esquerda, e o deixares repousar agora em uma coisa, agora em outra, e não conservando o fixo em mim, não poderás caminhar livremente o caminho do céu. Por isso as primeiras lições, espírito de retidão, né? Um olho fixo no Nosso Senhor, outro olho fixo nas coisas que estamos fazendo para dar vida à divina bondade nessas coisas, e as criaturas sempre devem desaparecer. Não podemos caminhar livremente para o céu, mas irás sempre tropeçando e não poderás seguir o influxo da graça. Por isso quero que com santa indiferença olhes todas as coisas que acontecem ao teu redor, estando toda atenta somente a mim. Somente a mim. Depois destas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor que tanto bem tinha feito à minha alma. Aqui Jesus fala da santa indiferença, mas viver na divina vontade e a função não é uma simples prática assim, de santa indiferença como tínhamos entendido na santidade humana, né? Porque o foco não deve estar em agir com santa indiferença, senão em dar vida sempre em tudo à divina vontade, pois ela é a fonte
dos bens para nossos irmãos, como a bondade de Deus é sua vida e é a vida de todas as almas, e o batimento de todo o universo, a criação, você, fundido, quando está fundido, está concorrendo à conservação de todas as coisas e está dispensando os bens que faz a divina bondade. Você está concorrendo à santificação de todos. Você não é indiferente. Está amando e correspondendo por todos. Aqui, neste capítulo 25, podemos fazer como resumo. Luísa faz uma comparação interessante entre os dois confessores. O primeiro confessor quis saber quase exclusivamente se ela estava disposta a obedecer resignadamente a Deus. A disposição para obediência. E o sucessor, ao contrário, é mais curioso e lhe dá ordens específicas sobre o que tem que fazer e quer que ela escreva tudo, né? Da obediência. Saber tudo, compreendê-lo corretamente e, muito importante, permanecer como testemunha de tudo o que aconteceu e foi escrito. É testigo, né? Em particular, impõe que a sua sujeição ao estado de vítima seja apenas fazer com a sua permissão. Luísa entende, a partir desta análise, que cada confessor vai ser diferente, porque cada um deles é movido para Jesus, que os usa como seus representantes na Terra, para atingir o propósito que tem para Luísa. Assim, o primeiro confessor obtém de Luísa a sua conformidade, a resignação à vontade de Deus. Este é o primeiro passo que Jesus quer de Luísa. E o segundo confessor impõe-lhe a obediência de lhe contar tudo o que acontece entre Jesus e ela, para poder conhecê-la e guiá-la. Diz: mas, como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, me dizia que quando Jesus Cristo quisesse que me viessem os sofrimentos, fosse pedir a ele a obediência para sofrer. Jesus ordenava a Luísa a obediência ao confessor. Então, encontrando-me com um novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir meu interior. O Senhor muitas vezes me ordenava que manifestasse ao confessor o que ele me dizia. E quando eu não o fazia, o Senhor me repreendia severamente. E às vezes chegava a me dizer que se não o fizesse, ele não viria mais. Certeza de que a obra é divina quando a revelação passa pela obediência e exame da igreja. Por parte do confessor, também me via compelida a lhe dizer de onde provinha tal estado meu, o que acontecia quando estava naquele adormecimento e qual era a causa. Ora me ordenava manifestar, ora me obrigava com preceitos de obediência, e logo me punha diante o temor de que pudesse viver na ilusão e no engano, vivendo para mim mesma, enquanto que, se eu manifestasse ao sacerdote, poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor jamais permite que o sacerdote se engane quando a alma é obediente. Então, a confirmação também que chega pelo sacerdote. Podemos acabar com o capítulo 26. Eliane, vamos a fazer uma leitura e depois
alguns comentários, né? Sim. Jesus exorta Luísa a oferecer-se como vítima perpétua, em contínuo estado de sofrimento, para poupar homens e mulheres de novos castigos merecidos, sobretudo de uma guerra, e assim preparar-lhe o caminho para novas graças de santificação. Recordo que uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me disse: Filha, são tantas as iniquidades que te cometem a balança da minha justiça, está por transbordar. Agora saiba que pesados flagelos farei cair sobre os homens, especialmente uma feroz guerra na qual farei massacre de carne humana. Ah, sim, continuou quase chorando. Eu dei os corpos aos homens, a fim de que fossem tantos santuários onde devia ir me deleitar. Mas os transformaram em esgotos de imundícies, e é tanta a pestilência que me obrigam a estar longe deles. Vê, a recompensa que recebo diante de tanto amor e tanta dor que sofri por eles. Quem foi tratado como eu? Ah, nenhum. Mas quem é a causa? É o tanto amor que tenho. Por isso, vou prová-los com os castigos. Eu me sentia partir o coração pela dor. Me parecia que eram tantas as ofensas que lhe faziam, que para fugir delas queria esconder-se em mim, a fim de encontrar refúgio. Sentia também tanta pena, porque os homens deveriam ser castigados, que me parecia que não eles, mas se eu tivesse podido, teria sido mais suportável sofrer todos aqueles castigos antes de ver os outros sofrerem. Tratei de sensibilizá-lo o máximo que pude, e com todo o coração lhe disse: ó Santo Esposo, evita os flagelos que a tua justiça tem preparado. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, há aí o mar imenso de teu sangue, onde podes inundá-las, e assim a tua justiça ficará satisfeita. Se não tens onde ir para deleitar-te, vem a mim, te dou todo o meu coração, para que repouses e te deleites com ele. É verdade também, eu sou um lugar imundo de vícios, mas tu podes purificar-me e fazer-me como tu queres. Mas, por favor, aplaca-te. Se for necessário o sacrifício da minha vida, de bom grado o farei, contanto que poupe tuas imagens. E o Senhor, interrompendo o meu falar, continuou a dizer-me: precisamente isto é o que eu quero. Se tu te ofereceres para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, todos os dias e por um curto período de tempo, eu pouparei os homens. Vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando a minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não as possa conter e se veja obrigada a mandar os flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio, em vez de golpeá-las, ficarás tu golpeada. Só assim poderei te contentar em livrar os homens. De outro modo, não. Eu fiquei toda confusa e não sabia o que dizer. Minha natureza fazia sua parte, se assustava e tremia. Mas via meu bom Jesus, que esperava uma resposta. Se aceitasse ou não,
Então, vendo-me quase obrigada a falar, disse-lhe: Ó meu diviníssimo esposo, por minha parte, estaria pronta a aceitar, mas como se arrumará por parte do confessor? Se não queria vir de vez em quando, como será possível que queira vir todos os dias? Liberta-me desta cruz de precisarmos de um confessor para me libertar. E então tudo ficará resolvido entre mim e o Senhor. Então o Senhor me disse: vá ao confessor, pede-lhe obediência. Se ele quiser dizer-lhe tudo, dize-lhe tudo o que tenho dito. Farás o que ele disser. Vê, não será somente para bem das criaturas que quero estes sofrimentos contínuos, senão também para teu bem. Neste estado de sofrimentos purificarei, meu bem, muito bem, tua alma, a fim de te dispor a constituir comigo um matrimônio místico. E depois disto farei a última transformação, de modo que ambos seremos como duas velas postas no fogo, onde uma se transforme na outra e forme uma só. Assim me transformarei em ti, e tu ficarás crucificada comigo. Ah, não ficaria contente se pudesses dizer: o esposo é crucificado, mas também a esposa é crucificada? Ah, sim. Não há nada que me faça diferente dele. Então, quando pude falar com o confessor, disse-lhe tudo o que o Senhor me havia dito. E aquela palavra que o Senhor me disse, por um certo tempo, sem me dizer o tempo exato que devia estar continuamente sofrendo, eu a tomei como por 40 dias, mais ou menos. Contudo, já se passaram cerca de 12 anos, que continuo assim. Mas sempre seja bendito Deus, sejam adorados sempre seus inescrutáveis julgamentos. Eu creio que o Senhor bendito me tivesse feito entender com clareza o tempo que devia estar na cama. Minha natureza teria se espantado muito e dificilmente se teria submetido. Recordo que estive sempre resignada, mas então não conhecia a preciosidade da cruz, como o Senhor me fez conhecê-la no decorrer destes 12 anos, e o confessor tivesse concordado em dar-me a obediência. Então, assim disse ao confessor que por 40 dias o Senhor queria que me desse a obediência de estar continuamente sofrendo. E também lhe disse o resto, com grande surpresa minha, porque eu achava impossível. O confessor me disse que se fosse verdadeiramente vontade de Deus, ele me dava a obediência, que na realidade o motivo não era que ele não pudesse vir, mas sim um pouco de respeito humano. A minha alma alegrou-se muito, porque podia contentar ao Senhor e também livrar as criaturas. Mas a minha natureza se entristeceu muito ao receber esta obediência, tanto que por alguns dias estive muito afligida. Também a alma a sentia pensativa, porque devia estar tanto tempo sem poder receber a Jesus no sacramento, minha única consolação. Às vezes sentia uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia o que me havia acontecido. Muitas coisas acrescentavas ao demônio. Acrescentavas o demônio. Mas o meu bom Jesus curou tudo. E eis como aconteceu. Fiat. 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 Neste capítulo 26,
Jesus apresenta a Luísa o panorama da sua total repugnância pelos homens e diz, entre outras coisas, filha, são tantas as iniquidades que se cometem que a balança da minha justiça está por transbordar. Agora saiba que pesados flagelos farei cair sobre os homens, especialmente uma feroz guerra, na qual farei massacre de carne humana. Isso tem atualidade, né? Ah, sim, continuou quase chorando. Eu dei os corpos aos homens, a fim de que fossem tantos santuários onde devia ir-me deleitar, mas os transformaram em esgostos de imundícies. E é tanta a pestilência que me obrigam a estar longe deles. Vê a recompensa que recebo diante de tanto amor e de tanta dor que sofri por eles. Quem foi tratado como eu? Ah, nem eu. Mas quem é a causa? É tanto amor que tenho, por isso vou prová-lo com os castigos. Jesus não quer destruir os homens ou aniquilá-los. Diz aqui, continuou quase chorando. Quer dar-lhes uma nova oportunidade, mas na lógica divina, se há uma pessoa que quer se sacrificar, o sacrifício dessa pessoa é suficiente para parar a justiça contra todos, como ele fez e como ele espera dela. E a este respeito diz-lhe: vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando a minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não as possa conter, e se veja obrigada a mandar os flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio, em vez de golpeá-las, ficarás tu golpeada. O fundamento do vitimado da Luísa é Jesus. Ela é vítima na vítima. Assim como Jesus recebeu o golpe do castigo que a família humana devia receber, agora Luísa recebe o golpe nela para obter misericórdia para as almas. Mas a justiça deve ser satisfeita, jamais fica anulada. Só assim poderei te contentar em livrar os homens. De outro modo, não. De outro modo, não. Este sacrifício não pode ser temporário, mas permanente. A este respeito, diz-lhe, precisamente, isto é o que eu quero. Se tu te ofereceres para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, todos os dias, e por um curto período de tempo, eu pouparei os homens. O sacrifício da toda a vida, né? Vai ser, mas Luísa não sabia isso. Este sacrifício de vítima permanente deve ser aceito pelo confessor, que deve orientar, providenciar, aconselhar e ordenar que Luísa concorde em viver neste estado, uma vez que ela decida fazê-lo. E sobre isso, Jesus diz a ela: vá ao confessor e pede-lhe obediência. Se ele quiser, diz-lhe tudo o que tenho dito. Farás o que ele disser. Farás o que ele disser. Jesus quer agir com o consentimento do sacerdote para que seja testigo e partícipe dos bens divinos que chegarão
por a obra que Deus está fazendo, Luísa, para toda a humanidade. Uma vez que Jesus informou Luísa do que ele espera dela e por que ele gostaria que ela aceitasse, Jesus vai informar Luísa dos efeitos benéficos que sua decisão terá. O sacrifício não será apenas para o bem das criaturas que atualmente vivem em pecado, mas também para o bem daqueles que virão ao mundo. Este sacrifício purificará também a Luísa, de tal maneira que ela poderá formar um matrimônio místico com Jesus. Lhe diz Jesus: vê, não será somente para bens das criaturas que quero estes sofrimentos contínuos, senão também para teu bem. Neste estado de sofrimentos purificarei muito bem tua alma, a fim de te dispor a constituir comigo um matrimônio místico. Após, farei a última transformação, de modo que ambos seremos como duas velas postas no fogo, onde uma se transforme na outra e forme uma só. Assim me transformarei em ti e tu ficarás crucificada comigo, né? A vida da fusão. Não ficaria contente se pudesse dizer: o esposo é crucificado, mas também a esposa é crucificada? Sim. Não há nada que me faça diferente dele. Essencialmente explica o primeiro passo da bondade divina, na qual a alma se une a Jesus e Jesus vem habitar nela. Então, quando pude falar com o confessor, disse-lhe tudo o que o Senhor me havia dito, e aquela palavra que o Senhor me disse, por um certo tempo, porque Luísa, sem me dizer o tempo exato, eu tomei como 40 dias, mais ou menos. Contudo, já se passaram cerca de 12 anos. Ele escreveu em 1999, 12 anos desde 1887. O confessor me disse que se fosse verdadeiramente bondade de Deus, a minha alma confirma o confessor, autoriza. A minha alma alegrou-se muito, porque podia contentar ao Senhor e também livrar as criaturas. Mas a minha natureza se entristeceu muito ao receber esta obediência. Alguns dias estive triste, afligida e a alma pensativa, porque sabia que devia estar tanto tempo sem poder receber o sacramento da Eucaristia na igreja, né? Que era a única consolação da Luísa. O último, que eu quero ler um trecho do volume 14, de junho 6, 1922, a leitura 33, nós sabemos que o primeiro volume tem muitos dados históricos da biografia da Luísa, como nestes capítulos que vamos lendo, Mas temos algumas verdades que são universais para todos, mas não devemos imitar, em cada situação, em os oferecimentos da alma vítima para sofrer fisicamente como ela, Depois vamos nos volumes próximos, o 14, 11, 12, 13, vamos compreendendo o segundo ofício da Luísa. O primeiro como alma vítima, mas o segundo como cabeça da missão do reino, da divina bondade. E aqui Jesus também para nós vamos a entender qual é a porta da entrada do reino,
e o único sacrifício que Ele quer para cada um de nós. Né? Luísa ficava muito acostumada ao sofrer, ela amava o sofrer, porque era alma vítima e conhecia bem o valor dos sofrimentos, né? Então, neste volume 14, 33, ela estava pensando, porque meu bem Jesus mudou comigo. Antes se deleitava em fazer-me sofrer. Tudo era participação de pregos e cruz. Agora tudo desapareceu. Não se deleitava mais em fazer-me sofrer. E se alguma vez sofro, me olha com indiferença e não mostra mais aquele gosto de antes. E aqui Jesus lhe disse: minha filha, quando se tem gostos maiores, os gostos menores perdem o seu deleite. E o gosto maior é as almas vivendo na divina vontade. Então, nossa atenção tem que estar lá. A sua atração, os gostos menores perdem o seu deleite, a sua atração. E por isso se veem com indiferença. Ou quanto sofrem, mas como lhes falta o alimento contínuo da minha vontade, não chegam à meta, a destruição do querer humano. Então, todos esses sofrimentos têm também essa meta de purgar Luísa, purificar Luísa do querer humano. Também os sofrimentos ao longo de nossas vidas é para purificar nossos sofrimentos humanos. Mas quando começamos a viver na divina vontade, já agora os sofrimentos têm o sentido de atualizar os sofrimentos de Jesus, porque muitas vezes não vamos a ter todos estes acontecimentos, todos estes sofrimentos físicos, mas a alma também nos gozos vai deixar o valor de todos os sofrimentos de Jesus, porque a vida de Jesus é indivisa, e em cada ato corre toda a vida de Nosso Senhor. E o querer divino, repito, quanto sofrem, mas como lhes falta o alimento contínuo da minha vontade, não chegam à meta, a destruição do querer humano. E o querer divino não pode dar o último toque, a última pincelada da santidade divina. Olha, tu dizes que desaparecem pregos e cruz. Falsa. Filha minha, falsa. Antes, tua cruz era pequena, incompleta, os sofrimentos da santidade humana. Agora, minha vontade, elevando-te nela, faz que tua cruz seja grande. E cada ato que fazes em meu querer é um prego que recebe teu querer, vivendo em minha vontade. Cada ato é morrer para viver na sua vontade. Por isso a crucifixão agora é uma crucifixão contínua de nossas vontades humanas, para que sempre esteja agindo a vontade divina. A tua se estende tanto que te difundes em cada criatura e me das por cada uma a vida que lhes dei para devolver-me a honra, a glória, a finalidade para as quais as criei. Como Luísa é a cabeça de missão, é o fundamento do reino, né? Os cimentos da construção, né? Mas as almas que vão entrar depois vai a ter mais gozos e menos sofrimentos que a Luísa. O sofrimento vai ser menor, porque ela tem que trabalhar para a edificação, a construção do reino, né? Este fundir-te em minha vontade, sem nenhum interesse pessoal, senão só para dar-me o que todos deveriam dar-me e para dar a todos o bem que meu querer contém, é só da vida divina, não da humana. Assim que só minha vontade é
a que forma essa santidade divina na alma. Então, suas cruzes anteriores eram santidade humana. E humano, por quanto seja santo, não sabe fazer coisas grandes, mas pequenas, muito menos elevar a alma à santidade e à fusão do agir de seu Criador. A minha mira sobre ti não era a santidade humana, embora fosse necessário que primeiro fizesse as pequenas coisas em ti. Então, o volume 1 ao volume 10 leva a Luísa por o caminho da santidade humana para consumar a santidade humana, poner o selo divino e começar a santidade divina. Nós podemos já começar com o volume 11 e entrar direito a viver com essa santidade divina, porque cada ato vai ser purificado por a divina vontade. Não temos que fazer esse caminho longo de Luísa, né? Agora, tendo-te feito passar mais adiante e devendo-te fazer viver em meu querer, isto me deleita tanto que todas as outras coisas não me agradam mais. Então, depois, quando Luísa vai aprendendo os modos divinos, já tem que deixar todos os modos humanos, né? Isso vamos ir aprendendo com a leitura, né? E a prática. Então, a tua cruz, os teus pregos serão a minha vontade. Agora a alma entra para fazer que sempre em todos os atos tenha vida a divina vontade. É aquela que, tendo crucificada a tua, completará em ti a verdadeira crucificação, não a intervalos, mas perpétua, porque a alma entra para já não ter mais vida, sua vontade humana, e sempre dar vida ao querer divino. Toda semelhante a minha que fui concebido, crucificado e morto crucificado, alimentada a minha cruz da única vontade eterna. Por isso, por todos e por cada um, eu fui crucificado. Minha cruz selou a todos com seu emblema. Então, agora, quando começamos a ficar fundidos, a viver fundidos na divina vontade de Jesus, enfecha o bem da sua crucificação, em cada ato que vamos agindo. Nossos atos têm valor por essa conexão que tem com a divina vontade, que muda o ato de ser humano em um ato divino. Ficamos ligados à fonte, a fonte divina. E a fonte divina atualiza o valor da vida de Jesus em cada um de nós por nossos fiates. Muito bem. Então hoje eu vou dar a bênção, então, mas o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, todos os anjos e santos de Deus, desça sobre vós, a vossa casa, a vossa família, a bênção do Deus Onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus nas vossas vidas, permanecer em paz e o Senhor os acompanhe. Uma ótima semana a todos e até o próximo domingo, se Deus assim o permitir.